Boa noite, pessoal, tudo bem? Começamos, então, o nosso 11º encontro no nosso curso de estética, nossa penúltima aula. Essa penúltima e última aula nós falaremos, então, sobre a estética no século XX. Se a próxima aula sobrar um tempinho, às vezes é meio corrido, tem bastante autor para tratar, bastante ideia, bastante pensamento, talvez eu fale um pouco sobre a estética no século XXI, não é? Mas só se sobrar um tempinho, vou fazer o possível para tentar colocar um pouco da estética, do pensamento artístico do século XXI aí dentro do nosso curso, né? O ideal mesmo seria que tivesse uma aula especial só para o século XXI, né? Mas nosso curso é de 12 aulas, né? Totalizando 12 horas. Então, vamos ver ali se a gente consegue falar pelo menos um pouquinho sobre a estética do século XXI, tá? Hoje, nós vamos tratar da estética no século XX, certo? Hoje nós vamos falar da estética em dois países, a França e a Alemanha, ok? Na próxima aula a gente vai tratar da estética nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália, não é? E hoje a gente vai discutir um pouco assim sobre a questão estética francesa e alemã. Vamos discutir alguns autores, algumas perspectivas da estética no século XX, justamente para tentar entender como que se encontra o pensamento artístico aqui próximo do nosso período, né? Do século XX para o século XXI tem muita coisa que aconteceu dentro da história da arte e também dentro da história da filosofia. Mas conhecendo esses autores, essas perspectivas, vão fazer com que nós entendamos de maneira mais clara um pouco, como que se configura o pensamento estético, qual que é a preocupação dos artistas, de certa forma, em tentar entender, digamos assim, o conhecimento artístico em geral, ok? Então, vou apresentar para vocês aqui agora os slides, né, para a gente dar sequência à nossa penúltima aula, ok? Deixa eu ver aqui. Mudou um pouquinho aqui. Pronto, então, né, hoje nós falaremos da estética na França e na Alemanha no século XX, tá bom? Primeira coisa, vamos então falar um pouco sobre a estética francesa do século XX. A estética francesa do século XX, ela pode ser dividida em dois períodos, em duas formas de pensamento. Primeiro, é um período, não é, que vai até a Segunda Guerra Mundial, porque há, né, nesse primeiro período, uma forma de pensamento. Depois da Segunda Guerra Mundial, inicia-se um segundo período, que é uma outra forma de pensar, ok? Porque justamente a questão da guerra, da Primeira, Segunda Guerra Mundial, também depois a questão da Guerra Fria, vai impactar bastante o pensamento artístico e o pensamento filosófico. São pensamentos, assim, muito sensíveis, de certa forma, a todas essas grandes questões, assim, relacionadas à guerra, tá bom? Então, a gente vai comentar um pouquinho agora sobre o primeiro período da estética francesa, que é justamente o período que vai ali de 1901 até 1945, que é o final ali da Segunda Guerra Mundial, que tem uma forma de pensamento, não é? E qual que é essa forma de pensamento? Nesse primeiro período, até, digamos assim, a Segunda Guerra Mundial, a filosofia ainda se encontrava, de certa forma, enamorada com aquele romantismo, com o ideal da razão, certo? Então, a filosofia, a estética, ainda, de certa forma, tinha uma confiança na razão, tinha uma confiança, de certa forma, no espírito, podemos dizer, aquele espírito que a gente falou lá do idealismo alemão, né, a questão, digamos assim, de uma inteligência, de uma cultura, mas é justamente a partir da Segunda Guerra Mundial que começa, digamos assim, o desmoronamento da razão, a razão começa, de certa forma, a cair dentro da perspectiva filosófica e também artística, embora já nesse primeiro período, a razão, ela começa, digamos assim, a sofrer uma série de ataques, principalmente ali pelos precursores da psicanálise, né, da psicanálise freudiana principalmente, tá bom? Então, no segundo período, a gente já vai ver, digamos assim, uma razão desconfigurada, uma razão, de certa forma, massacrada, digamos assim, certo? É o período que começa a se questionar os poderes da razão, ok?
Então, um dos primeiros autores aqui da estética francesa é esse rapaz aqui, esse autor chamado Victor Bach, ok? Eu trouxe aqui algumas frases dele só para a gente entender mais ou menos qual que é a perspectiva dele. A perspectiva dele vai bem em torno daquele pensamento lá do idealismo alemão, principalmente as filosofias lá do Fichte e do Schelling, e também, é claro, resquícios da filosofia hegeliana, ok? Então ali o Victor Bach ele vai dizer o seguinte, né? O esteta não é um espectador sensível ou um artista inspirado. A sua função própria é compreender e fazer compreender o que escapa à perturbação e à confusão do gozo e à embriaguez da criação, ok? Então, o trabalho do esteta, digamos assim, daquele estudioso dos valores da arte, não é apenas de compreender a obra de arte, mas compreender tudo aquilo que se relaciona à arte, como, por exemplo, a questão da individualidade do ser humano, o pensamento do ser humano, as paixões, o desejo, uma série de coisas ali que se relacionam à obra de arte, não apenas o seu aspecto histórico, digamos assim, tá? Tem uma outra ideia bem interessante dele, isso aqui é bem a cara do idealismo, não é? Que ele afirma o seguinte: como se fossem ramos, sinto nos meus braços a seiva do carvalho, e o carvalho subitamente torna-se belo para mim, ok? Então, ele traz uma ideia ali que é conhecida como simbiose, né? O que é essa simbiose? É justamente uma junção entre eu e o universo. Somente a arte pode me fundir com um todo, com o real, com o universo. Isso aqui me lembra bastante filosofia lá do Plotino, que nós trabalhamos, se eu não me engano, no nosso quarto encontro, que é justamente essa perspectiva mística, não é? Embora os filósofos eles não gostem de chamar isso de mística, porque para eles isso é racional, não do âmbito da fé, mas a arte, de certa forma, nessa perspectiva, ela é uma coisa que te une com o universo, com a realidade, ok? O Bach afirma que o belo é uma simpatia simbólica, que é uma simpatia no momento que você se junta com o todo, com o real. Eu adoro essa perspectiva da arte, por quê? Porque eu acredito justamente nisso, que toda vez que eu leio um livro, toda vez que eu assisto um filme, toda vez que eu escuto uma música, não são coisas fora da realidade, mas são coisas que me conectam cada vez mais com o real. Eu estou assistindo uma série, eu estou assistindo um filme, escutando uma música, mas são coisas que não me fazem fugir da realidade, mas muito pelo contrário, me fazem ficar cada vez mais conectado intimamente com o real, com a realidade. Né? Essa é a perspectiva do Bach. Temos outro autor aqui, né, que é o Max Jacob, ok? O Max Jacob, ele é um autor, assim, bem interessante, porque ele é o precursor de dois movimentos ali artísticos bem famosos, né, que é o dadaísmo e o surrealismo, não é? O dadaísmo, ele é um dos primeiros movimentos, assim, da arte moderna, digamos assim, a criticar justamente a razão, não é? Para vocês terem uma ideia, existem duas histórias aí bem interessantes que mostram como que o dadaísmo, de certa forma, se posiciona contra a razão. Por exemplo, o termo dadaísmo, a primeira história é que quando os artistas desse movimento foram escolher o nome desse movimento, dessa ideia que critica a razão, que não segue regras, que não segue ordens, que não precisa representar, eles se inspiraram nas primeiras palavras assim de um bebezinho, né, que seria aquele gugu dadá. Então esse dadá, que não tem razão, não tem lógica, não significa nada, é justamente o nome do movimento, dadaísmo, porque não é um movimento racional, mas ali é uma pura palavra que às vezes não significa absolutamente nada, não é? Então essa é a primeira história sobre a origem do termo do nome. Tem uma segunda história também, não é? Que, por exemplo, eles não queriam colocar um nome no movimento, porque colocar um nome no movimento é aderir à razão, e eles não querem aderir à razão, justamente porque eles fazem uma crítica a ela. Então, o que eles fazem? Eles abrem um dicionário, um livro lá em qualquer página, colocam um dedo numa palavra, e eles leem aquela palavra e falam, essa palavra vai ser o nome do nosso movimento, não é? Então, eles acharam alguma palavra lá que tinha a ver com dada, e colocaram o nome do movimento de dadaísmo, justamente porque não é uma coisa que significa um todo, um movimento, um sistema. Eles são totalmente contra isso, não é? O surrealismo também é uma vertente bem interessante da arte moderna, porque o surrealismo ele se pauta principalmente na teoria do inconsciente freudiano e na questão justamente dos sonhos, do imaginário, do inconsciente, certo? Então, o surrealismo já é uma crítica, de certa forma, à razão, ok? A
surrealista. Opa, desculpa. Opa, acho que sumiu o som. Então, a grande questão ali do surrealismo é justamente, digamos assim, uma crítica, não é, a toda essa ideia da razão, porque segundo a psicanálise do Freud, não é, a razão seria justamente aquilo que... Espera só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Opa. A razão é justamente aquilo que, para a filosofia, seria aquilo que governa, digamos assim, o pensamento, as ideias, não é? Mas o Freud, ele mostra que não, que por trás da razão existe uma coisa chamada inconsciente, e é justamente esse inconsciente que é o objeto de estudo ali do surrealismo, não é? Que se pauta nos sonhos, no imaginário, etc, né? Então, o dadaísmo e o surrealismo são dois movimentos, digamos assim, que eles já começam a criticar esse conceito de razão, um pouco antes ali da filosofia se questionar abertamente sobre isso. Um pouco antes desse movimento, nós vimos que tinha a filosofia do Nietzsche, que ela justamente também criticou essa ideia da razão, não é? Mas o dadaísmo e o surrealismo na arte são filosofias, são movimentos artísticos que criticam justamente essa ordem, essas regras dadas pré-estabelecidas. Tá? O Max Jacob, ele defendia as obras claras e pensadas. Para ele, uma obra de arte não era, de certa forma, uma expressão do sentimento, mas era uma obra que tinha a sua lógica. Por mais que esses movimentos não aderissem a uma lógica racional, mas mesmo assim elas têm a sua lógica, a sua coerência. Não é? O Jacob, ele se opunha, digamos assim, ao naturalismo e ao realismo, não é? Então, como assim? Para ele, uma obra de arte não deve se pautar na natureza, não deve se pautar no real, mas ela deve se pautar, de certa forma, no ideal, que é justamente dado a partir desse inconsciente, desse mundo dos sonhos, etc. Não é? Criticava as obras, achava que as obras que se pautavam no real, na natureza, no natural, não tinham, de certa forma, um grande valor, porque a obra boa é aquela que se pauta na ideia, tá? Temos um outro autor aqui, que é o Émile Auguste Chartier, né, conhecido como Alain. Alain é um filósofo francês que ele trabalha também com algumas questões estéticas, ele é um filósofo racionalista, não é? E ele traz algumas ideias bem interessantes, assim, sobre a questão da arte, porque a gente pensa, assim, que a arte é só uma coisa intelectual, uma coisa pensada, e ele mostra que não, que ele mostra que o objeto da arte, aquilo que você vai compor a arte, é o que cria o, digamos assim, o estilo artístico ou o pensamento artístico, tá? Ele afirma que a matéria da arte vem antes do pensamento, ou seja, não é? Primeiro você tem um material na tua mão, e é a partir desse material na tua mão que você vai criar uma obra de arte, não é? O objeto vem antes da imaginação. Então, antes de eu criar uma obra de arte, de eu pensar alguma coisa, eu vejo alguns objetos, eu vejo o que eu tenho disponível, e é a partir deles que eu crio a obra de arte. Isso que é muito interessante também. Vamos parar para pensar, um cara, por exemplo, um diretor de cinema, ele vai criar um filme, mas ele tem que pensar o filme primeiro a partir da matéria que ele tem. Qual é a matéria principal para o cara criar o filme? É o dinheiro, não é? Então ele precisa primeiro ver qual é a condição financeira dele para ele saber que tipo de obra de arte ele vai criar. Ou seja, primeiro a gente vê o material para depois a gente pensar numa obra de arte, tá bom? Então ele tem uma atitude, uma visão realista, ok? Ele mostra que primeiro vem o material, para só depois vir uma ideia da obra de arte. Até tem um trecho de uma frase dele que eu trouxe ali bem interessante. É a pedra de espera que dá a ideia. Ou seja, você vai construir alguma coisa, você não sabe ao certo o que vai fazer, mas você olha o material esperando, ele se fala, cara, eu vou trabalhar com isso, e é a partir disso que eu crio, digamos assim, a minha obra de arte. Um outro filósofo aqui também do século XX, né, que é bem interessante, que é o Bergson, um filósofo bem importante também. O Bergson, eu já havia mencionado um pouco sobre ele, acho que na aula anterior. Ele é um filósofo que segue uma linha vitalista, acredita que a vida não pode ser reduzida a teorias científicas, não é? E ele trabalha também com a questão da arte, né? Para ele, o artista é um asceta. O asceta é como se fosse um santo. Por quê? Porque para ele, o artista é o sujeito, é a pessoa que aprendeu a olhar o mundo com outros olhos. Qual é a diferença do artista para uma pessoa comum? O artista, ele olha uma coisa e ele tem um olhar diferente. E é a partir desse olhar que ele
digamos assim, consegue desenvolver a sua obra de arte, ok? Eu olho o mundo de uma forma, o artista olha o mesmo mundo, mas ele vê de forma diferente, porque ele olha diferente, o olhar dele é diferente, ele tem um olhar treinado, justamente, e essa é a atitude do santo, porque o santo, ele vê o problema, mas ele consegue, a partir do olhar dele, resolver aquele problema facilmente, enquanto às vezes você quebra a cabeça tentando encontrar soluções ali para um problema que parece digamos assim, que você não vai conseguir resolver nunca. Então, tanto o santo quanto o artista tem esse olhar, digamos assim, para o real, não é? O Bergson afirma que é justamente uma intuição, esse olhar é uma intuição, justamente que você consegue perceber a qualidade das coisas, ok? Tem gente que fala que o mundo é uma porcaria, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, que a gente está perdido, que é o fim dos tempos, não sei o quê, mas esse é um olhar, ok? Existem outros olhares que mostram que nós estamos vivendo uma época rica, apesar de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, é essa diferença, é uma qualidade no olhar que modifica a nossa forma de ver, ok? A estética do Bergson é uma estética da percepção pura, ok? Então, é justamente essa percepção, esse olhar do real que molda a nossa forma de ver o mundo, ok? Ele fala da conversão da atenção, ok? Muitas vezes você deixa coisas assim passar despercebidas, mas o artista nunca deixa passar nada despercebido. O artista olha o mundo de maneira completa. Você está acostumado com a tua vida cotidiana, o teu dia a dia, né, aquela vida lá que você leva quase automática. O artista não, ele vê riqueza todo dia na realidade, ok? Então o artista, ele é livre, ele tem uma libertação do olhar. A filosofia do Bergson é bem interessante, é bem legal. Temos aqui agora também um filósofo e poeta bem interessante também, que é o Paul Valery, né? O Paul Valery, ele critica, digamos assim, a estética como ciência. Na época ali do Paul Valery estava tendo um movimento muito forte, principalmente ali dos pensadores do Círculo de Viena, não é que são pensadores que queriam, de certa forma, reduzir o conhecimento filosófico, o conhecimento estético, à ciência, ao pensamento científico, principalmente à linguagem da física, não é? O Paul Valery se impõe contra isso e mostra que é impossível uma estética como ciência. E ali tem uma frase também bem emblemática dele que eu trouxe: se a estética pudesse existir, as artes desvaneceriam, né, diante dela, isto é, diante da essência delas. Por quê? Porque se existe uma explicação para a arte, isso não é arte. A arte é aquilo que está na esfera do inexplicável, quase na esfera, digamos assim, da essência, da coisa em si, a gente pode dizer, tá bom? Então, todos esses autores que eu falei, pessoal, são autores que se referem, digamos assim, ao primeiro período ali da França, do pensamento francês, que é o pensamento antes da guerra, ok? Então, a gente viu ali que é importante desse período, né, a perspectiva dos autores, e também justamente a questão ali do dadaísmo e do surrealismo, como movimentos que criticam digamos assim, a razão e o pensamento racional. Ok? Tem uma frase ali também que eu trouxe, bem interessante, que é do Scheller, que ele fala o seguinte: um automatismo psíquico pelo qual nos propomos exprimir, quer verbalmente, quer por escrito, quer de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento, com a ausência de qualquer fiscalização exercida pela razão, fora de qualquer preocupação estética ou moral, tá? Então, essa frase aqui, ela trata justamente dessa questão de que esses movimentos, eles estão querendo sair da fiscalização da razão. Agora a arte trabalha com outras questões que não são mais ligadas à lógica, digamos assim, ao pensamento. E agora você entende por que o cara vai lá no museu e coloca lá um quadro em branco, não pinta nada e aquilo vende milhões. Por que uma pessoa joga um sangue na parede e fala que aquilo é arte? Por que a tiazinha da limpeza não sabe se aquilo que ela está vendo é uma obra de arte ou é lixo, que ela tem que varrer? Porque justamente a obra de arte não tem mais razão, não tem mais a sua razão de ser, não tem mais a sua lógica. Agora a questão é posicionar-se diante da obra de arte e questionar-se como aquilo pode te impactar de alguma forma, não é? Aqui a gente também tem um movimento bem interessante, um pouco depois desse período, que é justamente a arte conceitual. Agora o artista, ele não precisa mais, digamos assim, produzir objetos, ele não precisa mais pintar, não precisa desenhar, não precisa fazer nada para ser considerado um artista, basta ele ter a ideia, basta ele ter, digamos assim, o feeling, que já é
digamos assim, a arte, né? A arte não precisa sair, digamos assim, para o mundo real. Ele não precisa mais provar que ele é um artista, que ele tem a técnica. Não, a técnica é coisa da razão, e a razão é o que está sendo destruída nesse momento, tá? Temos um segundo período aqui, agora, né, que eu, como eu havia falado para vocês, que é o período depois da guerra, o período da pós-guerra, não é? Da Segunda Guerra Mundial, e é justamente nesse período que esses movimentos que eu falei para vocês agora, que eles começam a se acentuar, justamente porque agora você não tem mais aquela hegemonia da razão, embora existam diversos filósofos que tentem resgatar a todo momento esse conceito de razão. Tá? Esse período aqui é bem interessante, porque ele é marcado, né, pela junção entre a filosofia, a estética e a literatura. Embora existam autores que tentem separar essas áreas, agora vocês vão ver que elas estão unidas, não é? Filosofia não é algo diferente da literatura, que não é algo diferente da estética, não é? São todas, digamos assim, formas de representar o real e a realidade, nenhuma superior à outra, ok? Não tem uma hierarquia entre elas, tá? Temos aqui três autores, né, que eu achei bem interessante para trazer, que representam mais ou menos esse segundo momento da estética francesa no século XX, não é? Temos ali o Pio Servian Coculesco, que ele traz justamente uma diferenciação entre a linguagem da ciência e a linguagem da arte. Ele mostra que a linguagem da ciência é unívoca. Como assim? A linguagem da ciência é uma linguagem racional, é uma linguagem lógica, é uma linguagem matemática. O que é a matemática? Matemática não é ciência, matemática é linguagem, porque a matemática é uma maneira de você expressar o real, não a partir de palavras, mas a partir de números, de fórmulas, de figuras, de equações, etc. Não é? De formas mesmo, digamos assim, não é? Então, o Servieri traz a ideia que, né, a linguagem matemática, a linguagem científica, se você altera qualquer termo, se você troca um X, se você troca um Y, se você muda uma coordenada, se você troca um número, se você troca uma palavra, você acaba, digamos assim, com o pensamento científico. Por quê? Porque o pensamento científico tem que ser claro, ele tem que ser preciso, ele é unívoco, é uma linguagem que ele vai ser entendido em qualquer canto do universo. Você dá uma equação do primeiro, segundo, terceiro grau para um matemático, dá para ele uma geometria euclidiana, não euclidiana, ele vai conseguir entender como o real se comporta a partir dessas fórmulas. Não importa o lugar, pode ser na Rússia, no Japão, na Índia, no Brasil, você apresenta essas fórmulas, eles vão saber fazer a leitura. Já na linguagem poética, na linguagem artística, é totalmente diferente, porque se você altera uma palavrinha, você perde, digamos assim, o ritmo da mensagem. É claro que no campo da arte isso é interpretativo, você pode abrir a outras interpretações, mas trocou uma palavra, às vezes você perde a sintonia do poema, né? Uma coisa assim que geralmente eu falo para os meus alunos, né? Mas é uma coisa muito difícil, muito complicada, e uma coisa que meus professores da faculdade sempre falaram também, e às vezes eu não entendia, é o seguinte: se você puder ler uma obra de arte, uma literatura, um poema na linguagem original do autor, é a melhor coisa que você faz. Uma coisa é você ler, por exemplo, o Paul Verlaine, não é, em francês. Outra é você ler em português, é totalmente diferente. Em francês você tem toda aquela sintonia, aquele ritmo, aquele jogo de palavras ali que é próprio, que é interessante, que dá a aura, digamos assim, do poema. Quando você pega a tradução disso, você tem aquela beleza? Tem, mas ela já começa a perder um pouco, porque ela não foi feita para ser em português, ela foi feita para ser em francês, não é? Pega um poema em inglês, lá pega um Edgar Allan Poe, uma coisa é você ler em português, outra é você ler em inglês, que é muito mais charmoso, muito mais bonito. Então, quando você troca, às vezes, a palavra, quando você traduz, você corta um pouco, digamos assim, o barato, a gente pode dizer, da mensagem artística. Não é? Pega uma música, né? Uma música em inglês lá, uma banda que você gosta, e agora coloca alguém cantando em português, você vai ver, não é a mesma coisa, não é, porque não é a mensagem, mas é o ritmo das palavras. As palavras ali ficam concatenadas de uma forma que te soa agradável, não é? É igual tradução de filme, né? Às vezes você olha assim um filme, está lá escrito em inglês uma coisa, daí em português vem uma outra tradução totalmente diferente, parece que aquilo não tem nada a ver com a, digamos assim, com o filme, com a mensagem que aquilo quer passar, não é? Então, o Paul Sevilla, ele traz essa ideia, né? A linguagem científica você não altera, porque se você alterar, vai estragar, vai dar problema. A linguagem artística também tem mais ou menos isso, mas você perde o ritmo, não que a obra vai ser estragada, mas você perde, digamos assim, alguma coisa da obra, tá?
Outro autor ali, o Marcel Bion, né, ele propõe, de certa forma, algumas analogias estruturais da obra de arte. Então, ele já está ali, ó, 1895, 1984. Eu não lembro se ele é um autor influenciado por um movimento da década de 60 chamado estruturalismo, não é, que é um movimento justamente criado ali pelo Lévi-Strauss, seguido pelo Michel Foucault, pelo Lacan, digamos assim, por outros autores também, ali uma corrente bem forte do pensamento francês, que critica abertamente a filosofia existencialista, mas o Brion, ele trabalha justamente com a ideia de que nós devemos fazer a leitura da arte a partir das suas estruturas. Vamos analisar quais são os contextos dessas obras de arte. Vamos pegar ali o dadaísmo. Como que a gente compreende o dadaísmo? Estudando as suas estruturas, estrutura social, econômica, religiosa, de pensamento racional, toda a estrutura que compete para formar aquela obra de arte, junto com as outras do período, porque elas estão em teias, elas estão em pensamentos que você consegue, de certa forma, decifrar. Mesmo dentro de pensamentos opostos, né? Você pode pegar no campo da política um pensamento de esquerda, um pensamento de direita, a partir das suas estruturas você consegue fazer relações, porque você consegue analisar as teias de ligação para ver qual é a causa, qual é o movimento que ocasiona tanto uma esquerda como uma direita, qual é o fato que faz com que essas duas sejam possíveis, né? Então, Marcel Brion faz uma análise da arte justamente a partir dessa perspectiva, né? Temos também o André Malraux, que ele também é um poeta, digamos assim, um escritor, e ele traz a ideia de que o artista deve ajudar o homem a se elevar. É aquela concepção de que a arte, ela salva o homem, ela salva o ser humano. Ele tem uma perspectiva bem interessante que, enquanto existir a arte, a civilização nunca vai perecer, porque é a partir da arte que o homem, de certa forma, consegue refletir sobre os seus sentimentos. O homem escuta uma música, assiste um filme, lê um livro, e isso, de certa forma, ainda dá uma esperança para ele viver em humanidade. E enquanto houver isso, enquanto houver essa esperança, a humanidade não vai perecer, ok? Trouxe uma frase dele ali, né? Para que a arte nasça, é preciso que a relação entre os objetos representados e o homem seja de outra natureza que a imposta pelo mundo, não é? Então ele afirma que a relação entre o homem e o objeto de arte não é uma relação dada pela natureza, mas é uma relação dada pelo próprio homem, é uma coisa quase espiritual, digamos assim, é uma coisa quase sagrada, se a gente for parar para pensar. Não é a minha relação ali com uma coisa da natureza, mas é uma relação muito mais íntima com o objeto. Não é? Para ele, a arte não é pura imitação, mas também criação, não é? Então, a grande questão aqui é que a arte, ela cria coisas que a natureza não pode trazer. A natureza, de certa forma, ela é limitada, enquanto a arte é ilimitada. A arte vai até o infinito, certo? Outro autor interessante aqui é o Charles Lalo, não é? Que ele é um sociólogo, na verdade, e ele desenvolve tanto uma sociologia estética quanto uma psicologia estética. Ele faz uma relação ali entre sociologia e psicologia, traz algumas ideias bem interessantes, principalmente sobre a questão do ser e da existência da obra de arte, da existência estética, ok? Ele trabalha com duas formas de estética, né? Aliás, perdão, ele trabalha com uma forma de estética, que é a estética sociológica e normativa, não é? Então, ele trabalha ali com uma estética voltada para a sociedade, onde, de certa forma, existem certas regras e leis que podem ajudar a descrever uma obra de arte, ok? Ele trabalha também, como eu já havia falado, com uma psicologia da arte, ok? E o que isso significa? Né? O Lalo afirma o seguinte, né? Dentro de um contexto histórico-social, não há individualismo, pois seria arbitrário. Então, para ele, quando se fala de arte, não existe uma arte individual. A arte é uma coisa social. Se houvesse uma arte individual, ela seria arbitrária. Por quê? Porque ela é o pensamento de cada um. É quase um relativismo. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, você pensa de outro. Para ele, não. A arte não é isso, mas ela é um contexto, ela é ligada justamente pela sociedade. O belo, para ele, é concretizado pela condição social. Então, só existe arte, só existe beleza dentro da arte, porque a sociedade dá um respaldo para essa arte. Sem sociedade não existe esse belo, ok? Uma outra ideia bem interessante que ele traz aqui
é a seguinte, né? Que enquanto realidade psicológica, a arte, a estética é virtual. O que que é virtual? Só existe na tua cabeça, só existe no teu pensamento. A arte só vai existir de verdade a partir da hora que a sociedade reconhecê-la e dar o estatuto de existência para ela. Não é? O social concretiza o virtual. Então, uma coisa é eu ter ideias dentro da minha cabeça, mas isso não tem existência. Só tem existência a partir da hora que essas ideias se concretizam na sociedade, ok? Outro autor aqui francês, não é? Desse período aí da pós-guerra, não é? É o Etienne Sorriot, certo? O pai dele também era filósofo, não é? Os dois aí seguem essa área da filosofia justamente dentro de perspectivas políticas e estéticas. Ele traz uma ideia de que aquele ser buscado pela filosofia, o ser, o real, o existente, aquilo que é o perfeito. É a perfeição, é o perfeito. A obra de arte, ela não é perfeita, mas ela tenta atingir a perfeição. Ou seja, a obra de arte, ela tem existência, mas ela não tem essência. Só tem essência aquilo que é o ser. A obra de arte não é o ser porque ela não é perfeita, mas ela tenta chegar à perfeição, ela tenta se concretizar. Ele fala que o elucidado e instaurado tem existência. É justamente aquela criação artística que ela não é perfeita, mas ela tem a sua própria existência, tem o seu estatuto ontológico, digamos assim, e ele acredita que realizar, criar, de certa forma, é avançar para o ser. Então, toda vez que um artista cria alguma coisa, ele não está criando o ser, porque ele não pode criar o perfeito, não é? Mas ele está criando alguma coisa que se aproxima do ser. Para ele, a obra de arte é sinal do ser, ela tem um sinal de existência, um sinal de existência, mas ela ainda não é o ser, ela não é a existência. E aqui ele traz uma ideia bem interessante também, que o pensamento filosófico é arte. Por quê? Porque o pensamento filosófico visa se aproximar do ser, ou, portanto, o pensamento filosófico ele tem existência por si só, segundo a filosofia do Sorriot, não é? Então, o próprio fato de você pensar filosoficamente é rumar digamos assim, em direção ao ser, mas você ainda está na esfera, digamos assim, da existência. Uma coisa é existência, outra coisa é a essência. Quem trabalhou com isso muito foi o filósofo Tomás de Aquino, na Idade Média, que ele tem justamente um livro chamado O Ente e a Essência. Eu acho que eu li uns 7, 8 vezes aquele livro, lá bem interessante, que ele vai trazer justamente essa questão da essência e da existência. Mas isso é debatido durante toda a história da filosofia, de certa forma, e aqui o Sorriot ele traz justamente essa questão. O ser é o perfeito. Aquilo que tem existência vai rumar para a perfeição, mas provavelmente não vai chegar, ok? Outro autor aqui é o René Huguet, certo? Outro também artista, filósofo, pensador, que também discute algumas questões sobre a arte. Então, na verdade, pessoal, esse período, tanto na França quanto na Alemanha, eles têm bastante pensador, bastante ideias, assim, sabe? Bastantes conceitos. Eu deixei um monte de pensadores, assim, de fora, né? Até estava me sentindo meio mal por causa disso, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Então eu trouxe alguns ali que podem trazer ideias, assim, para acrescentar para vocês. Os outros também trariam ideias interessantes, mas infelizmente não dá para trazer todo mundo, né? Talvez de repente num curso mais longo aí, mas não sei. Tá? Então esse autor ele traz a ideia de que a obra não deve ser estudada apenas como fato histórico. Na época dele, justamente por causa de uma herança do romantismo, lembra lá que o romantismo ele se pautava muito na história, esse autor aqui ele traz a ideia justamente de que não se deve focar apenas na história para estudar uma obra de arte, você deve focar também na vida interior, na vida psicológica do ser humano. Aqui a psicologia é muito presente. Por quê? Porque você não deve ficar apenas tentando entender qual é o contexto histórico da obra, mas você deve tentar entender qual é a cabeça do sujeito que fez a obra de arte, não é? Então, para ele, para você entender uma obra de arte, você tem que pautar também na vida interior do artista, né? Uma frase dele ali bem interessante. Situa-se no coração da dualidade fundamental, no seio da qual estamos estabelecidos, a que separa a vida interior e a vida exterior. Por um lado, a vida sentida, experimentada diretamente em nós próprios. Por outro lado, a que nos atinge por intermédio dos nossos sentidos. Então, há duas vidas, uma vida interior e uma vida exterior. A vida interior é justamente relacionada ao psicológico, ao pensamento do homem, enquanto a vida exterior é aquilo fora do homem, é aquilo que é atingido justamente pela experiência. E a arte une, segundo ele, a vida interior com a vida exterior.
A partir da obra de arte, você identifica o pensamento, o gênio do artista, não é? A arte funde o eu ao não eu. Lembra lá da filosofia que eu falei na aula passada do Fichte? O Fichte trabalha muito a questão do eu ao não eu, só que o eu para o Fichte é um eu absoluto, não é? É um eu que seria o princípio de todas as coisas. Aqui para esse autor, não. Esse eu, na verdade, é apenas um elemento de um mundo, de uma realidade já existente, já dada. Tá? Uma outra frase dele aqui: a obra de arte é, em parte, imagem símbolo, expressão concreta de uma realidade mental. Então, como que você expressa a tua ideia, aquilo que você tem na tua cabeça? Ninguém pode abrir a tua cabeça, o teu cérebro, para ver que ideia você tem, mas a partir da hora que você coloca essa ideia num papel, é aí que as pessoas vão saber o que você está pensando, o que você está sentindo, tá? A arte é concretização da ideia, a arte é concretização do pensamento, tá? Um outro autor aqui, acho que é o último francês, se eu não me engano, é isso mesmo, é o último francês, não é? Que é o Michael Dufresne, né? Filósofo bem interessante também, um pouco complicado, porque ele entra numa corrente de pensamento bem complicada, que é conhecida como fenomenologia, né? Eu coloquei ali que ele é um fenomenólogo. A fenomenologia é uma filosofia oriunda ali do século XX, tá? Criada por um matemático e filósofo chamado Edmund Husserl. Husserl, é até difícil falar o nome dele, Husserl, não é? O Husserl, ele é um matemático que, de certa forma, ele critica a ciência do período ali, do período dele, do período vigente, não é? O Husserl, ele segue uma linha kantiana, digamos assim. Por quê? Porque quando a gente fala de filosofia contemporânea, existe uma passagem, digamos assim, do moderno para o contemporâneo, e essa passagem se dá justamente pela filosofia do Kant, não é? Qual que é a ideia? O Kant, na obra dele, ele colocou assim um postulado que, de certa forma, guiou o pensamento de alguns filósofos, né? Filosofia contemporânea ou concorda com o Kant ou discorda nesse aspecto. O Kant diz o seguinte, que a filosofia, a partir de Kant, a filosofia tem que seguir o caminho seguro da ciência. Então, existem duas formas de pensar agora, né? Será que a filosofia deve se reduzir à ciência? Ou a filosofia, ela é diferente da ciência, e é a partir disso que a gente pensa a filosofia contemporânea. O Husserl, no caso, ele é o pai da fenomenologia, então ele segue a ideia de que a filosofia, de certa forma, ela tem que se concretizar numa base científica, e é assim que ele cria essa fenomenologia. O que é fenomenologia? Fenomenologia vem do grego, justamente ciência das aparências, ou ciência daquilo que aparece, ou ciência do fenômeno. Qual é o problema? O Husserl acredita o seguinte, que a ciência, física, biologia, química, qualquer ciência, elas criam várias teorias para explicar o real, a realidade, só que elas acabam se esquecendo do próprio fenômeno que é a realidade pura. Então eu crio diversas teorias científicas para tratar, às vezes, uma coisa simples ali, que é o real, que é a realidade. Então a fenomenologia é a anulação de todas essas teorias para você voltar justamente a considerar o fenômeno em si, né? E é justamente a partir dessa fenomenologia que o Husserl tenta estruturar como ciência, digamos assim, que vai se desenvolver o pensamento contemporâneo, ok? A fenomenologia é uma ciência das essências, é um pouco complicado, é um pouco complexo isso, mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês, a fenomenologia, enquanto ciência do Husserl, ela fracassou. O próprio Husserl, digamos assim, depois ali de uns 30, 40 anos estudando a fenomenologia, ele mesmo escreve o seguinte, o sonho acabou. Ele tentou reduzir a filosofia à ciência, mas ele não conseguiu. Da mesma forma, um outro filósofo rival, digamos assim, do Husserl, que seria o Bertrand Russell, outro filósofo, também tentou reduzir a filosofia à lógica e acabou fracassando também, mostrando que a filosofia não pode ser reduzida à ciência, pelo menos da maneira que eles queriam, não é? Mas, por mais que a fenomenologia e a lógica, de certa forma, tenham fracassado, elas abriram diversos caminhos, diversas vertentes, porque a fenomenologia é um método muito interessante e ela é usada para várias coisas. Por exemplo, existe uma fenomenologia da religião, uma fenomenologia da teologia, uma fenomenologia da imagem, da biologia, da física. Existe toda uma fenomenologia para tratar dos fenômenos em si, sem levar em consideração o mundo, digamos assim, essas teorias aí sobre o mundo, sobre a realidade. O Dufresne, no caso, ele usa esse método fenomenológico para tratar da obra de arte. Por quê? Olha só,
A obra de arte confunde-se com o objeto estético somente nos casos em que é percebida como obra de arte. Olha como a fenomenologia é poderosa. Somente ela faz você perceber isso aqui. Quando você olha uma obra de arte, quando você olha, você escuta uma música, você confunde a música com os teus sentimentos, tá? Você não consegue diferenciar a obra de arte dos teus sentimentos. E o que a fenomenologia faz? A fenomenologia, ela tem um método chamado de redução eidética, não é? Ou também conhecido como epoqué fenomenológica. Epoqué é um conceito lá do ceticismo grego, que é suspensão do juízo. Então, quando você usa esse método da fenomenologia, você olha a obra de arte a partir de seus aspectos principais, mas, digamos assim, fatiando, de certa forma, a realidade. Então, eu escuto uma música. Como um fenomenólogo, eu escuto essa música, eu sei separar a música do meu sentimento. E é isso que a fenomenologia faz. Ela separa a arte daquilo que você está sentindo. Imagine um método fenomenológico na política, como não iria dar certo? Né? Por exemplo, você tem um candidato que você ama, que você adora. Usando o método fenomenológico, você vai separar o candidato do seu sentimento. E aí você consegue perceber o que é uma coisa e o que é outra. O sentimento, ele traz, às vezes, uma sensação de ilusão muito grande. Então, a fenomenologia, ela fatia, ela anula certos aspectos ali, mostrando apenas o fenômeno como é. Então, o Dufresne, ele traz a ideia, não confunda obra de arte com objeto estético. São duas coisas totalmente diferentes. Vamos fazer uma fenomenologia da obra de arte separada e uma fenomenologia do objeto estético e analisar, digamos assim, as duas realidades de forma diferente, não é? Uma frase ali meio complicada também, que é um vocabulário da fenomenologia. Ambos, né, tanto a obra de arte quanto o objeto estético, são noemas. O que é um noema? O noema é aquilo que é percebido, não é? Então você percebe tanto a obra de arte quanto o objeto estético. Tá. Ambos são noemas que têm o mesmo conteúdo, mas que diferem em ser diferente a noese. A noese, digamos assim, é o próprio ato de perceber, porque quando você percebe, você está percebendo tudo junto, mas a fenomenologia vai separando esse tudo junto, digamos assim, e você consegue perceber as coisas de maneira separada e julgá-las a partir da sua própria realidade, de sua própria existência. Então, obra de arte e objeto estético são, digamos assim, duas coisas diferentes. Elas têm o mesmo conteúdo? Sim. Eu escuto uma música, não é? Eu amo aquela música, ok? Mas eu sei que justamente por amar a música, elas têm o mesmo conteúdo, mas eu sei que meu amor e a música são coisas diferentes, e é isso que essa obra, esse trabalho da fenomenologia traz, e é muito mais complicado que isso, pessoal, tem bem mais coisa aí, digamos, né? A gente vai falar um pouquinho também agora sobre a estética alemã do século XX. Só uma coisa também ali, só para me justificar, teve alguns filósofos da estética francesa que eu não trouxe, como, por exemplo, um Jean-Paul Sartre, um Albert Camus, não falei um pouco ali do existencialismo, justamente porque eles não se debruçam, de certa forma, sobre a questão estética em si. Eles usam a obra de arte como explicação filosófica, mas eles não estão, de certa forma, interessados na estética. Por isso que eu deixei esses autores de fora, tá? Então, agora a gente vai discutir um pouco da estética do século XX. Aqui eles não estão tão interessados naquela divisão antes da guerra, pós-guerra. Aqui a estética alemã, ela tem uma outra preocupação. A estética alemã, ela, de certa forma, é muito rica. Ela é mais rica que a estética francesa. Por quê? Porque a estética alemã, ela trabalha com vários movimentos. A estética está ligada à religião, está ligada à ciência, está ligada à filosofia, está ligada à arte, está ligada à paixão, à psicologia. É muito rico o campo, digamos assim, da estética alemã, tá? E aqui também há uma separação entre estética e filosofia. Estética é um campo da filosofia, e já na arte alemã, a estética e filosofia são coisas diferentes. Por quê? Porque, segundo, né, digamos assim, os pensadores alemães, a filosofia segue uma orientação kantiana e se aproxima da ciência experimental. Então, é aquela ideia, a filosofia como ciência. A estética, ela não quer seguir mais a filosofia, porque a estética não pode ser reduzida à ciência, enquanto a filosofia quer, a todo momento, se parecer com a ciência. Mas é uma coisa, obviamente, que não dá certo, né? Poderia falar mais sobre isso, mas aquilo que eu disse, acho que já basta sobre essa questão, que a filosofia não pode se reduzir à ciência, pelo menos da maneira que ela foi tentada, né, pelo Russell e pelo Círculo de Viena também, tá? E pelo positivismo, não podemos esquecer do Augusto Comte, tá? Então a estética alemã segue diferentes correntes de pensamento, foi isso que eu falei, ela é bem rica e ela é bem variada.
Temos aqui um autor alemão, que é o Moritz Geiger, não é? Que ele também é um fenomenólogo, também é um discípulo lá do Husserl, não é? E justamente usando aquele método fenomenológico, ele divide a estética em duas partes. Para ele existe uma estética da impressão sensível ou da sensação, que é uma estética que visa objetivar o prazer, atingir o prazer. É uma estética que tenta entender como eu sinto prazer com a arte. Há também uma outra estética, que é a estética dos valores. Veja, com o método fenomenológico, ele divide. Uma coisa é o que você sente, outra coisa é o valor que você tem dentro de si. A estética dos valores parte de um valor objetivo na obra de arte e se interroga sobre a adequação possível do vivido à obra. Então, a obra de arte, ela tem um valor em si, ela tem um valor dela, e é justamente a partir dessa estética dos valores que você vai ver como a sua vida se adapta com aquela obra de arte. Será que a vida se adapta à obra de arte ou é a obra de arte que se adapta à vida? Também é uma questão aqui que a gente poderia levantar. Tá? Há uma intuição do singular, sem necessidade da abstração de diversas obras. Então, para o Geiger, assim, você não precisaria, digamos assim, observar diversas obras para ter uma impressão estética. Apenas olhando uma obra de arte, ali você pode ter essa intuição. Você não precisa de uma experiência rica para poder entender o que é a intuição artística, digamos assim, tá? Outro autor aqui, esse autor está bem próximo da ciência, digamos assim, do método experimental, é o Theodor Lipps, não é? Ele tem uma tendência bem mais experimental dentro da estética dele, tá? Para ele, o valor e a experiência estética importam a transferência do sujeito ao objeto. Então, quando a gente pensa no valor, digamos assim, tanto do ser humano, tanto do indivíduo, e na experiência estética desse indivíduo, qual é a experiência que você tem com uma obra de arte, não é? Justamente é aquilo que vai unir, de certa forma, o sujeito ao objeto. Já falei que essa é uma coisa que eu gosto muito, essa união do sujeito com o objeto, tá? Ele também acredita numa fusão do ser no universo, ou seja, é a partir da obra de arte que você consegue se unir, digamos assim, com o pensamento, tá? Com o pensamento, com o universo, com o real. Daí aqui tem uma frase dele, né? Vivemo-la e sentimos-la originariamente neste objeto. Em suma, a unidade do meu eu com o indivíduo estranho vem em primeiro lugar, a sua dualidade só vem depois. Então, a primeira coisa, quando eu contemplo um objeto, contemplo uma pessoa, é que há uma junção entre nós, não é? Só depois de um tempo, a experiência, o pensamento nos diz que nós somos diferentes. Primeira coisa, quando eu escuto uma obra de arte, há uma fusão minha com a obra para tentar compreendê-la. Só depois de um tempo que eu escuto, que eu assisto, que eu falo, não, isso aí não tem nada a ver comigo. E daí você se separa dessa obra de arte. Não é? A vida aumenta e diminui. A obra de arte ela tem esse poder, aumentar e diminuir a vida em certa forma. O que aumenta? Para ele, aumenta a partir da ideia do sublime, que nos ultrapassa. Então, o sublime, aquilo que é, digamos assim, gigantesco da obra de arte, um sentimento, uma sensação, uma ideia, nos engrandece enquanto ser humano. Você assiste um filme que é maravilhoso, que faz você refletir sobre o mundo, sobre a realidade, isso te engrandece como pessoa, tá? Você escuta uma música que também te deixa arrepiado, que você fala, nossa, essa música é demais, isso te engrandece como indivíduo, não é? Mas há uma diminuição da vida também no sentido que, né? Às vezes essa obra de arte, ela te traz uma humilhação, não é? Que acaba te diminuindo, porque justamente você acaba, muitas vezes, se colocando no lugar de alguma pessoa, de algum personagem de um filme, de alguma música, etc., que você fala, eu sou desse jeito, né? Ou eu deveria ser assim, e é justamente essa humilhação que faz você se diminuir enquanto indivíduo, mas isso não é uma coisa ruim, a humilhação é uma coisa, assim, boa, interessante, justamente como educação do nosso caráter. Tá? Ele defende uma estética simbólica, que é a atividade do sujeito e intensificação do nosso eu. Então, a obra de arte é uma coisa assim que faz você pulsar. Você tanto aumenta como diminui, dependendo da obra de arte que você aprecia. Tá? Outro pensador aqui é o Johannes Foucault, né? Um filósofo também, pensador, que vai trazer duas ideias de estética, né? Uma estética psicológica e uma estética normativa. Para ele, a estética psicológica se baseia na explicação dos fatos estéticos. Então, assim, você tem, por exemplo, um fato estético, o belo. É a psicologia estética que vai dizer para você por que você está vendo o mundo daquela forma, por que você vê o belo daquela maneira. É uma explicação estética que tenta explicar como que aquele sentimento vai parar dentro de você. Há também uma estética normativa, que se
baseia unicamente nos fatos estéticos. A estética normativa tenta dizer quais são os valores que estão nessa obra de arte. É o belo? É o feio? É o grotesco? Ela não tenta entender o que aquilo causa em você psicologicamente, mas tenta elucidar como esses valores, de certa forma, têm a ver com a sua vida, com a sua existência. Ele afirma ali que a ligação dos sentimentos objetivos com a intuição do objeto estético. Então, justamente, essa questão desses valores, dessa sensação, são a ligação daqueles sentimentos, não é, que unem todas as pessoas com a tua própria intuição do objeto, não é? Nós vemos um estilo de arte ali que a maioria das pessoas tem uma opinião sobre ela, mas a tua ligação se dá justamente com a tua ideia sobre determinada obra de arte, né? Temos aqui um outro autor também, que é o Max Scheler. O Max Scheler, ele, de certa forma, também é um dos pais da fenomenologia. Eu falei lá que a fenomenologia foi criada lá pelo Husserl, não é? Mas o Scheler, ele também desenvolve um método fenomenológico, e é um pouco diferente, assim, digamos, do Husserl, porque o Scheler, ele é um fenomenólogo realista, enquanto o Husserl, ele já é um fenomenólogo mais idealista, embora seja muito complicado definir isso. Por quê? Porque o Husserl acredita que só existe mundo a partir da minha consciência, é minha consciência que me une ao real, à realidade. A consciência é sempre consciência de alguma coisa, a consciência é uma consciência intencional, não é aquela consciência do René Descartes, que é uma consciência separada do real, mas é uma consciência ali que está a todo momento apontando para algo, não é? O Scheler, ele traz a ideia de que, embora a consciência nos una aos objetos, existem objetos, existem valores em si fora do real, por isso ele é realista, porque ele acredita que existe uma realidade independente da consciência, embora a consciência também seja intencional. Ele afirma que, né, essa preparação estética nada mais é que um caminho para o método fenomenológico, não é? Quando você entende mais ou menos qual é o papel da estética, você está vendo que você está fazendo fenomenologia, que é justamente tentar entender qual é a essência do objeto da obra de arte. Tem dois elementos ali fundamentais da fenomenologia, que é o abrandamento volitivo e a simpatia simbólica. O abrandamento volitivo é justamente quando você começa a contemplar o objeto, você desloca todas as tuas teorias, todos os teus preconceitos sobre o objeto e analisa ele a partir do que ele é, e a simpatia simbólica é a união da tua consciência com aquilo, não é? Muitas vezes, para você entender uma obra de arte, você vai ter que desligar a tua cabeça, você vai ter que olhar aquela obra de arte como se você fosse praticamente uma criança que não tem muitos conceitos ali sobre a realidade. Às vezes, muito conhecimento atrapalha. O conhecimento atrapalha de você atrapalha de fazer com que você veja coisas óbvias, não é? Você tem tanta teoria na tua cabeça ali que você acaba ficando meio doido. Então a fenomenologia, ela tenta limpar tudo isso e te mostra o objeto ali livre, digamos assim, todos os conceitos, todos os preconceitos, etc. Né? O Scheler, ele traz a ideia de que o símbolo é realidade parcial. Como assim? Então, digamos assim, você contempla a obra de arte ela é apenas um objeto simbólico, que é uma parte do real. Ele é o real parcelado, mas não é o real total. Contemplar o belo é contemplar a essência. Quando você consegue perceber o belo da obra de arte, você contempla a essência quase do real, da realidade. Não é? No método fenomenológico também há um despojamento do eu no não eu, na contemplação da essência. Por quê? Porque quando você, né, digamos assim, tem a sua consciência e você liga essa consciência a um outro objeto, você faz uma ligação entre essa junção entre eu e não eu, os limites entre o eu e não são claros, porque você não sabe se você é o objeto, ou se você é o sujeito, ou se você é as duas coisas. Tá? Isso lembra um pouco lá a história da filosofia chinesa do Xuanzhi, que ele justamente teve um sonho, né, que era uma borboleta, e se questionou se não era uma borboleta sonhando que era o Xuanzhi. Acho que seria mais ou menos essa ideia. Você não sabe o que é sujeito e o que é objeto, justamente dentro dessa contemplação fenomenológica. Né? Outro autor aqui, o Emil Utz, né, que ele também traz uma concepção bem interessante ali para a estética alemã, que ele separa a estética da ciência da arte. Então ele vai dizer que estética é uma coisa, ciência da arte é outra. A estética é o estudo dos valores e dos fatos estéticos. A estética estuda os valores da arte. Já a ciência da arte, ela explica a obra no seu determinado período histórico. Ciência da arte é explicação. Estética é um estudo, digamos assim, dos valores. Não é? Tem diferença. Uma coisa é você explicar, outra é você estudar.
A estética trata dos sentimentos. A ciência da arte está mais interessada, de certa forma, com as leis que, de certa forma, regem o pensamento artístico. A arte excede a natureza, porque também trata da individualidade do artista. Então, mesmo que a gente pense naquela perspectiva da arte como cópia, como imitação do real, a arte ainda é superior à natureza, porque a arte também mostra a mente daquele que fez a obra de arte, coisa que a natureza não revela, tá? Dois autores aqui também, para a gente finalizar, não é? O Richard Hammond e o Cassirer, né? É até um pecado trazer o Cassirer aqui, porque ele tem bem mais coisa, um filósofo bem interessante, mas vamos com calma. O Hammond, ele traz a ideia de que o domínio da arte é maior que o domínio da estética. Então ele analisa a arte e analisa a estética e mostra que a arte é muito maior. Por quê? Porque a arte, ela trata de diversos assuntos, ela pode ser aplicada para tudo. Você pode usar a arte para propaganda, você pode usar arte para decorar, você pode fazer arte para política, você pode usar arte dentro do teu banheiro, você pode fazer arte para tudo que você quiser, mas a estética já tem um campo bem mais restrito, que não é para qualquer um, não é? O Raman traz a ideia que existe também uma arte estética, que seria a arte pura. Para ele existe uma arte pura, que é uma arte que não é ligada a nada, que é uma arte que tem um fim em si mesma, é a arte, de certa forma, mais elevada, enquanto todas as outras formas de arte seriam nada mais que diminuições da arte visando alguma coisa, algum ideal. Temos um outro autor aqui, que é o Cassirer. O Cassirer, ele é um dos filósofos mais importantes ali do século XX. O Cassirer, ele era o rival de Heidegger, não é? O Heidegger, de certa forma, e o Cassirer, eles debatiam juntos, eles iam na rua e discutiam, porque o Cassirer é totalmente oposto ao pensamento do Heidegger, geralmente porque o Cassirer, ele defende uma filosofia mais próxima de um pensamento científico, e o Heidegger é totalmente contra a ciência, o Heidegger abomina a ciência. O pensamento do Cassirer, de certa forma, vivia um pouco ocupado, porque o Heidegger era o filósofo do século XX, mas depois que o Heidegger se tornou nazista, de certa forma, o pensamento do Cassirer começou a ser mais estudado, mais debatido. Hoje é um pensamento bem importante, bem interessante. Ele é um dos principais autores ali, representantes da famosa escola de Marburgo, que tem outros filósofos bem interessantes também. O Cassirer, não é? Ele parte de uma herança kantiana. O Cassirer, ele é um neo-kantiano. O Kant, ele trabalha, digamos assim, com uma, não é, com uma revolução copernicana. O que é uma revolução copernicana? Não é? O Copérnico mostrou que não é a Terra que está no centro do universo, mas é o Sol que está no centro e tudo gira ao redor do Sol. A revolução kantiana, digamos assim, a revolução copernicana que Kant faz é o seguinte, porque antes de Kant, achava-se que, não é? O sujeito girava em torno do objeto, mas o Kant mostra que não, é o objeto que gira em torno do sujeito. E o Cassirer, ele parte dessa perspectiva também, porque o Kant, ele reduz a, digamos assim, de certa forma, o conhecimento da natureza, a física, a matemática, a lógica. Já o Cassirer, ele mostra que não se pode reduzir, de certa forma, esse conhecimento do sujeito a o conhecimento científico. Então, o Cassirer, ele defende uma filosofia simbólica, não é? O Cassirer diz que o homem é um animal simbólico. E o que é esse simbolismo? O Cassirer coloca em pé de igualdade a ciência, a física, a química, a matemática, a arte, a filosofia, a mitologia também. O Cassirer fala muito da mitologia, que ele mostra que tudo isso, digamos assim, são unidades simbólicas. A ciência não é superior a ninguém, porque a ciência não passa de símbolo, enquanto o mito também é um símbolo de uma outra natureza. E o Cassirer afirma que, para você tentar entender o pensamento da arte, como é a arte, você deve voltar lá no início, no pensamento mitológico, que há, digamos assim, uma unidade desse pensamento simbólico. Por quê? Porque dentro do mito, você tem, digamos assim, um pensamento simbólico. O que é o símbolo? O símbolo é aquilo que unifica o significante e o significado, certo? Mas dentro do mito, o significante e o significado são a mesma coisa. Quando eu falo, por exemplo, Zeus, falei Zeus, Zeus é real. Agora não, se eu falo Zeus, eu posso falar apenas o nome sem, digamos assim, levar em consideração a existência de Zeus, mas na época mítica, não, o símbolo, ele era unificado, e é a partir disso que você entende o surgimento da obra de arte, porque a obra de arte, ela tem, de certa forma, o seu conhecimento justamente nessa unidade, né? Quando eu penso na música, eu tenho uma união com a música não é uma coisa separada, e é isso que o Cassirer traz, tá?
Peço desculpas também, pessoal, ali, porque não trouxe um pensamento muito importante ali da estética alemã, que é o da escola de Frankfurt. Isso também é um pecado gravíssimo, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, ok? Porque nós já estouramos um pouquinho do nosso tempo hoje, tá? Pessoal, temos ali 1 minuto, 2 minutos, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, façam. Peço desculpa aí pela correria, vocês já me conhecem, sabem como é que é, tá? Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não tiverem, podemos encerrar por hoje, tá? Cansa falar. Então, pessoal, é isso aí, ok? Vamos fazer o seguinte, então. Eu nem vi nesse mensagem nenhuma. Né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nosso próximo encontro, eu quero terminar essa semana, porque eu vou acabar me mudando, não é? Então, provavelmente nosso próximo encontro vai ser quarta ou quinta-feira. Mas eu mando mensagem para vocês, vai ser a nossa última aula para a gente encerrar o nosso curso de estética. Agradeço a todos aí a participação, sei que não é fácil ficar escutando o cara falar 1 hora aí, mas eu agradeço a todos, pessoal. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção, e até a próxima. Valeu, Otávio.